Bom dia, meu primeirinho! Como vocês estão? Estão bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Lembram que ontem nós estamos revisando o substantivo, daí nós fizemos umas observações aqui. Vimos que o substantivo, eles podem ser uniformes, né? E biforme, tá? No seu gênero, quanto a masculino e feminino, né? Os uniformes são os que têm uma forma só de se fazer o masculino e o feminino, e os biformes têm duas formas de se fazer. Lembrando lá que os uniformes, então, os uniformes são os substantivos que apresentam a mesma forma para o masculino e para o feminino. E eles são classificados em comuns a dois gêneros, né? Quando, por exemplo, eu digo o artista e a artista é sempre artista, né? É comum aos dois gêneros porque vai mudar o que tem na frente dele, tá? Esse é comum, só revisando. Sobre comuns, por exemplo, a pessoa, é sobre comum, porque é sempre a pessoa. Eu não posso olhar para um homem e dizer o pessoa, tá? Se eu estou me referindo a um homem. É sempre a pessoa, tá? Então, comum aos dois gêneros. E os epicenos os que são mais por conta de animais ou de plantas. Por exemplo, mamão fêmea, mamão macho, foca fêmea, foca macho, tá? E os biformes são tranquilos, os que têm duas formas são a sua grande maioria, né? E, por exemplo, menino, menina, homem, mulher e assim por diante, tá? Então, esses são os biformes. Foi o que nós vimos ontem, tá? Daí nós fizemos umas atividades e hoje nós vamos ver quanto ao número desses substantivos, quanto ao masculino e o feminino. Vocês talvez perceberam que eu disse meu primeirinho, né? O primeirinho não é por conta de ser um primeiro pequeno, mas um primeirinho fica por conta do carinho, né? Então, nós vamos observar como isso acontece dentro do substantivo, tá bem? Então, nós estamos lá na página 56 de língua portuguesa, é claro, né? Todos acompanhando, fazendo as anotações e as correções. Então, quanto ao número, os substantivos podem estar no singular ou no plural. O plural é indicado geralmente pelas desinências s, es e is. Exemplo, casas, mares e lençóis, tá? Algumas palavras admitem mais de uma forma para o plural. Pesquise e registre os possíveis plurais de, por exemplo, anão. Se nós formos procurar o plural, pode ser anões ou anãos, tá? Anotem ali. O plural de anão pode ser anões, OES, ou anãos. Feito aí? Ancião, na B, ancião. Anciões, pode ser o plural. Pode ser anciãos, anciões ou o anciães. Temos três formas ali para o plural de ancião. Repito aqui. Anciãos, anciões e anciães, tá? Então, são três formas diferentes de dar o plural. Nenhum está incorreto, todos estão corretos. Temos ali a palavra vilão também, que se pode fazer o plural dizendo vilões, vilãos e vilãs, tá? São os possíveis plurais dessas palavras. E tem outras que têm mais do que um plural, que é considerado certo.
Daí nós vamos indo para o grau. O grau é aumentativo e diminutivo, né? Quanto ao grau, os substantivos podem estar no aumentativo ou no diminutivo. Esses graus podem ser formados por dois processos, pelo sintético e o analítico. Vamos ver o sintético. O sintético ocorre pelo acréscimo de sufixo, como em filhinho, filhão, coelhinho ou coelhão. Analítico, o substantivo é modificado por um adjetivo que transmite a ideia de aumentativo ou de diminutivo. Exemplo, coelho, coelho grande, coelho pequeno, homem grande, homem pequeno, e assim por diante. Filho grande, filho pequeno, e assim por diante. Eu quero que vocês observem aqui o seguinte. Se eu pedisse para vocês sintetizarem um texto, vocês tornariam menor. Se eu pedisse para vocês analisarem um texto, vocês teriam que se estender um pouco mais. O que isso tem a ver com isso? Tem a ver com isso que sintético, pensem, síntese. Então, se eu vou usar um aumentativo ou um diminutivo na sintética, ele vai estar junto, vai diminuir. E sendo analítico, é espalhado. Por exemplo, coelho grande. Nós temos ali duas palavras para dizer que o coelho é grande, enquanto que no sintético eu poderia dizer coelhão, tá? Percebido isso? Sintético, analítico, tá bom? Vamos adiante, então? Daí, ainda na página 56... deixa eu ler aqui. O grau do aumentativo do diminutivo, na tarjinha verde ali no lado, nem sempre se refere ao tamanho, isso que eu falei antes para vocês. Nem sempre se refere ao tamanho. Por exemplo, se uma pessoa exclama, que carrão, diante de um carro de luxo, carrão não significa um carro grande, mas de muitas qualidades. Da mesma forma, diminutivo pode expressar tanto desprezo, esse carinho aí, tanto desprezo quanto afeto, tá? Então, se eu digo para vocês, meu primeirinho, é porque eu estou expressando afeto para vocês, tá bom? Continuando lá, então, na questão 58, todos acompanhando, tá? Releia a passagem a seguir extraída do texto Eu Sou Malala. Lembra do texto da biografia da Malala que eu estou recebendo hoje? Já recebi algumas, tá? A biografia de vocês, né? Já chegaram umas aí. Eu vou vê-las assim que der, né? E estou esperando. Não vou esquecer, tá bom? Então, vamos lá. O texto da Malala dizia assim, havia até uma mensagem, a autobiografia no texto, claro, produzido por Malala, que era uma narrativa, uma autobiografia, dizia assim, havia até uma mensagem da minha atriz favorita, a ativista social Angelina Jolie. Eu mal podia esperar para contar a Moniba, tá? Isso nós lemos lá na autobiografia da Malala. O substantivo atriz, tá? O substantivo atriz é comum a dois gêneros. Atriz é comum a dois gêneros. Quando é comum a dois gêneros, eu mudo o que tem na frente. Então, eu posso dizer o atriz ou a atriz? Não. Então, não é comum a dois gêneros, tá? O substantivo atriz é epiceno? Também não. Vocês viram que os epicenos são mais para plantas e animais, e principalmente e com acréscimo de fêmea ou macho, tá? Quanto ao gênero, o substantivo atriz é uma forma feminina construída por heteronímia? É sim, porque nós temos o ator e a atriz, tá? O ator e a atriz, então são diferentes aí.
D. O substantivo ativista é sobrecomum? É sobrecomum? Sim, porque ativista eu digo para ele, eu digo para ela, a Malala é ativista, o homem é ativista, o jovem é ativista, e eu não coloco ele nem no masculino e nem no feminino, né? Ativista é sempre ativista. O substantivo. Tá. Então, a C é correta, né? A atriz está. E o substantivo ativista é comum a dois gêneros também, então, tá? É comum a dois gêneros. Por que é comum aos dois gêneros? Porque eu digo o ativista e a ativista, tá? Então, as corretas são a C e a E, tá? Temos duas alternativas corretas aqui. Então, o substantivo ativista é comum a dois gêneros, porque eu digo o homem é ativista, a mulher é ativista, tá? O ativista, a ativista. O que vai mudar é só o que o artigo, o pronome que indica esse substantivo aí. 59. Tranquilo até aqui? Beleza? Leia outro trecho dessa autobiografia. Beyoncé me escreveu um cartão e postou uma foto dele no Facebook. Selena Gomez titulou sobre mim e Madonna dedicou-me uma canção. Assinale os substantivos cujo plural é obtido da mesma forma, tá? Como que se faz o plural? Cartão, foto, mim e canção. Essa é muito fácil, né? Cartão, eu faria cartões, né? Foto, eu acresceria o ES, né? Cartões. Foto, simplesmente acrescentaria o S. Mim, vocês já viram mins? Ou mi mesmo, uma coisa assim? Não. Então, mim nem tem plural, né? E canção, poderia ser canções também, como cartões. Então, nós assinalaríamos a e a E. É uma questão bem tranquila, que dá para ver ali quando as palavras terminam em ou, elas vão ter o seu plural semelhante. Observem agora que nós temos um gato bastante assustado, que diz assim, minha cara, quando descubro que homúnculo é diminutivo de homem. Tem algumas coisas aí que são bem raras de se ver, né? Homúnculo é diminutivo de homem. Não é um hábito aqui da região chamar o homem de homúnculo, até porque ele não iria nem gostar, né? De dizer que é um homem pequeno, tá bom? Continuando, então, viramos a página, na página 57, nós temos um texto ali. Leia o texto a seguir e responda as questões. Minutas é o título do texto. Um homem, vocês enxergam aqui. Um homem chega no balcão e tenta chamar a atenção da balconista para atendê-lo. Senhorita, 1 minuto. O homem vira-se para um outro do seu lado e diz, já vi tudo. O que foi? Ela disse, 1 minutinho. Quer dizer que vai demorar. No Brasil, 1 minuto dura 60 segundos, como em qualquer outro lugar, mas 1 minutinho pode durar 1 hora. O homem tenta de novo. Senhorita, só um instantinho. Ai, o que foi? Ela disse, 1 instantinho. 1 instantinho demora mais do que 1 minuto. Parece que 1 minutinho é feito de vários instantinhos.
mas é ao contrário. Um instantinho contém vários minutinhos. Senhorita, só 2 segundos. O homem começa a se retirar. Aonde é que o senhor vai? Ela disse, 2 segundinhos. Isso quer dizer que só vai me atender amanhã. Então, nós temos ali o diálogo de dois homens, né? Que um deles acaba desistindo de esperar em função do minuto e do minutinho. Tá bom? Então, vamos lá. Respondendo à questão seguinte. Qual é a crítica presente nesse texto? Ela é feita de maneira agressiva? Explique a sua resposta. Qual é a crítica que nós temos ali? Ela foi feita de maneira agressiva ou não? O que essa conversa, que esse contexto, que essa leitura permite inferir, tá? Escrevam ali. Como que você vê a crítica que nós temos ali? E se ela é feita de maneira agressiva? Feita de maneira agressiva? Não, né? Mas anotem ali. Qual é a crítica? Tá? Apostila sempre arrumadinha, com tudo feitinho, né? Como combinamos. E anotem ali, descrevam ali. Claro que não foi uma crítica agressiva, né? Foi uma crítica meio que reflexiva, vamos dizer assim, né? Pelo contexto da história. Então, cadê a B? Vamos na C. A palavra cujo feminino é formado por heteronímia é homem, balcão, atenção ou lugar, tá? Por heteronímia é feito homem, porque lá no seu feminino eu vou dizer mulher, tá? Então, nós temos ali a heteronímia, que é a primeira, que seria homem. Daí, lá na D, no texto, os substantivos minutinho e instantinho e segundinhos são diminutivos, tem 3 parênteses ali, são diminutivos analíticos. Lembra do analítico, aquele que junta? São diminutivos analítico que analisa, que expande. Diminutivos analítico. São diminutivos sintéticos. Revelam ironia e descaso. Que diminutivo que eles seriam? Analíticos ou sintéticos? Analíticos. Sintético. Tô nem falando aqui. Sintéticos porque sintetiza. Analítico é o que analisa. Então, para um minuto, ser analítico seria ser um minuto extenso, né? Uma coisa assim, mais que na ironia, né? E ali o cara não ironiza, ele simplesmente faz o contexto dele, mas não faz a crítica dele e da forma dele ele protesta saindo mas com educação, né? E aí nós temos assim, é um exemplo de substantivo comum a 2 gêneros a palavra. Atenção, balconista. Eu posso dizer o balconista e posso dizer a balconista. Eu posso dizer o lugar ou a lugar. Eu posso dizer a hora ou o hora. Eu posso dizer a atenção ou atenção. Não, mas eu posso dizer a balconista, o balconista. Então, comum a 2 gêneros. Vai mudar simplesmente o artigo que está na frente. Está bem? Então, tá, meus amores, tenham todo um bom dia. Não esqueçam das autobiografias, mandem para nós.
Amanhã veremos os adjetivos. Amanhã não, na sexta-feira. Estejam todos aqui conosco, que a alegria, que a presença de vocês é a nossa satisfação. Beijos, fiquem bem!